Meus futuros concursados, recentemente eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando qual concursos que vocês iam fazer esses dias, né, desses que estão abertos para a área administrativa, e o que ganhou por um voto foi o concurso da FAMES e depois ficou em segundo lugar foi o concurso do IFES. Então, a partir de hoje, eu vou começar a fazer vídeos sobre os conteúdos que são pedidos aí para assistente em administração, se eu não me engano é esse nome, do concurso da FAMES. E para começar, eu vou gravar sobre o Código de Ética dos Servidores Civis do Poder Executivo aqui do Espírito Santo, que é o Decreto 1595. Eu vou fazer mais vídeos sobre legislação, sobre essa parte de conhecimentos específicos, porque tem 50 questões, gente, é muita questão, viu? Recentemente eu falei sobre esse concurso, né, quando saiu o edital. Eu olhei aqui agora que fui reparar que eu não fiz um vídeo falando sobre o concurso do IFES. Enfim, vamos ver aqui esse decreto, que é esse 1595 de 2005, que institui o Código de Ética dos Servidores Civis do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo. Ele é um pouco parecido com esse decreto 1171 aqui. Só que tem algumas coisinhas a mais. Essa parte inicial aqui eu não vou ler. Vamos começar aqui na parte de fundamentos. São princípios fundamentais a serem observados pelos servidores públicos civis do Poder Executivo abrangidos por este decreto. Interesse público. Os servidores públicos devem tomar suas decisões considerando sempre o interesse público, não devendo fazê-lo para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Integridade. Os servidores públicos devem agir conscientemente e em conformidade com os princípios e valores estabelecidos neste Código e na legislação aplicável, sempre defendendo o bem comum. De novo, o bem comum. Imparcialidade. Os servidores públicos devem se abster de tomar partido em suas atividades de trabalho, desempenhando suas funções de forma imparcial e profissional. Transparência. As ações e decisões dos agentes públicos devem ser transparentes, justificadas e razoáveis. Honestidade. O servidor é corresponsável pela credibilidade do serviço público, devendo agir sempre com retidão e probidade, inspirando segurança e confiança na palavra empenhada e nos compromissos assumidos. Responsabilidade. O servidor público é responsável por suas ações e decisões perante seus superiores, sociedade e entidades que exercem alguma forma de controle, aos quais deve prestar contas conforme dispuser lei ou regulamento. Respeito. Os servidores públicos devem observar as legislações federal, estadual e municipal, bem como os tratados internacionais aplicáveis. Devem tratar os usuários dos serviços públicos com urbanidade, disponibilidade, atenção e igualdade, sem qualquer distinção de credo, raça, posição econômica ou social. Competência. O servidor público deve buscar a excelência no exercício de suas atividades, mantendo-se atualizado quanto aos conhecimentos e informações necessários, de forma a obter os resultados esperados pela sociedade. Dos deveres do servidor público. É dever do servidor público agir com honestidade e integridade no trato dos interesses do Estado, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo ou função, tratar com cortesia, urbanidade e atenção os demais servidores públicos e os usuários do serviço público, ser assíduo e pontual no serviço, guardar sigilo sobre os assuntos do órgão, ser leal às instituições constitucionais e administrativas a que servir, observar as normas legais e regulamentos, fornecer, quando requerido e autorizado por lei, informações precisas e corretas, respeitar a hierarquia sem temor de representar contra qualquer superior que atente contra este código, lei ou regulamento. Essa parte que é muito importante, né? Cai bastante. Levar ao conhecimento da autoridade as irregularidades de que tiver ciência, em razão do cargo ou função. Utilizar os recursos do Estado para atender ao interesse público, respeitando as leis e regulamentos pertinentes.
manter conduta compatível com a moralidade pública e com este código de ética, de forma a valorizar a imagem e a reputação do serviço público, informar sobre qualquer conflito de interesse, real ou aparente, relacionado com seu cargo, emprego ou função e tomar medidas para evitá-los. Ser preciso, objetivo e claro em suas manifestações verbais, escritas ou por qualquer outro meio. Suas manifestações devem representar o seu entendimento da questão e não atender a interesses de superiores, fornecedores, usuários ou outra parte interessada. O mesmo se aplica à emissão de documentos, certidões, atestados ou equivalentes e a registros contábeis, financeiros ou administrativos. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder de que tenha tomado conhecimento, indicando elementos de prova para efeito de apuração em processo apropriado. Quando a emissão ao exterior, comportar-se de forma a reforçar a reputação do Estado e do Brasil. Interessante. Respeitar a outros códigos de ética aplicáveis em razão de classe, associação ou profissão. É dever ainda do servidor, diante de qualquer situação, verificar se há conflito com os princípios e diretrizes deste código, devendo questionar-se se seu ato viola lei ou regulamento, se seu ato é razoável e prioriza o interesse público, e se sentiria-se bem caso sua conduta fosse tornada pública. Em caso de dúvida, o servidor deverá consultar as respectivas comissões de ética. Agora, sobre as vedações, é aquilo de ruim que você realmente não vai fazer no seu serviço público. Ao servidor público é vedado pleitear, sugerir ou aceitar qualquer tipo de ajuda financeira, presente, gratificação, prêmio, comissão, empréstimo pessoal ou vantagem de qualquer espécie, para si ou para outrem, para influenciar ou deixar de fazer algo no exercício de seu cargo, emprego ou função pública. Utilizar pessoal ou recursos materiais do Estado em serviços ou atividades particulares. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso a outros servidores públicos, a autoridades públicas ou a atos do poder público, admitindo-se a crítica em trabalho assinado. Manter sobre sua chefia imediata, isso aqui é muito importante. É vedado manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheira ou parente até o segundo grau civil. Opor resistência injustificada ao andamento de documentos ou processos ou à realização de serviços. Retirar, sem prévia e expressa anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto do local de trabalho. Atuar como procurador ou intermediário junto a órgãos públicos estaduais, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais e percepção de remuneração ou proventos de cônjuge, companheiro e parentes até terceiro grau civil. Dar causa à sindicância ou processo administrativo disciplinar imputando a qualquer servidor público infração de que o sabe inocente. Praticar o comércio de bens ou serviços no local de trabalho, ainda que fora do horário normal do expediente. Isso aqui é um problema, eu vejo direto, gente. Participar na qualidade de proprietário, sócio ou administrador de empresa fornecedora de bens e serviços, executora de obras ou que realize qualquer modalidade de contrato, de ajuste ou compromisso com o Estado. Falsificar, alterar, deturpar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento ou usá-los sabendo-os falsificados. Retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Facilitar a prática de crime contra a fazenda pública estadual. Utilizar informação, prestígio ou influência obtido em função do cargo para lograr direta ou indiretamente ganho, benefício ou vantagem para si ou para outrem. Exercer quaisquer atividades antiéticas ou incompatíveis com o exercício do cargo, emprego ou função ou ainda com o horário de trabalho. Tudo isso você não pode fazer.
Agora vamos para o capítulo 2, sobre a parte de conduta pessoal. Da utilização de recursos públicos. Os servidores públicos têm o dever de proteger e conservar os recursos públicos e não poderão usar esses recursos nem permitir o seu uso a não ser para os fins autorizados em lei ou regulamento. São considerados recursos públicos. Isso aqui vocês têm que decorar, porque eles vão dar opções falando para vocês identificarem o que são considerados recursos públicos. São recursos públicos, recursos financeiros, qualquer forma de bens móveis ou imóveis, dos quais o Estado seja proprietário, arrendador ou tenha outro tipo de participação proprietária, qualquer direito ou outro interesse intangível que seja comprado com recursos do Estado, incluindo os serviços de pessoal contratado. Vamos marcar aqui o pessoal contratado e que seja comprado. Suprimentos de escritório, telefones e outros equipamentos e serviços de telecomunicações, correspondências do governo, capacidades automatizadas de processamento de dados, instalações de impressão e reprodução, registro do governo e veículos do governo. Tempo oficial, isso aqui eu já vi numa questão, que é o tempo compreendido dentro do horário de expediente que o servidor está obrigado a cumprir. Aquele horário que você vai fazer no seu trabalho de 8 horas por dia é considerado um recurso público. A utilização de recursos públicos para fins particulares, como atividades sociais ou culturais, reuniões de empregados e outras, deve limitar-se àquela autorizada em lei. Para fins particulares, deve limitar-se àquela autorizada em leis. Agora sobre conflito de interesses. Ocorre conflito de interesses quando o interesse particular, seja financeiro, seja pessoal, entra em conflito com os deveres e atribuições do servidor em seu cargo, emprego ou função. Considera-se conflito de interesses qualquer oportunidade de ganho que possa ser obtido por meio ou em consequência das atividades desempenhadas pelo servidor em seu cargo, emprego ou função, em benefício do próprio servidor, de parente até o segundo grau, de terceiros com os quais o servidor mantém a relação de sociedade e de organização da qual o servidor seja sócio, diretor ou administrador, preposto ou responsável técnico. Os servidores têm o dever de declarar qualquer interesse privado relacionado com suas funções públicas e de tomar as medidas necessárias para resolver quaisquer conflitos de forma a proteger o interesse público. São fontes potenciais de conflitos de interesse financeiro e devem ser informadas. Isso aqui é outra parte muito importante que cai em prova. Essas opções aqui, propriedades imobiliárias, participações acionárias, participação societária ou direção de empresas, presentes, viagens e hospedagem patrocinados, dívidas, outros investimentos, ativos, passivos e fontes substanciais de renda. Tudo isso aqui são fontes potenciais de conflitos de interesse financeiro. Gravem isso. São fontes potenciais de conflitos de interesse pessoal. Relações com organizações esportivas, relações com organizações culturais, relações com organizações sociais, relações familiares e outras relações de ordem pessoal. Relacionamentos de ordem profissional que possam ser interpretados como favorecimento de uma das fontes acima, mesmo que apenas aparentem conflito de interesses, devem ser evitados. É facultativa, nesses casos, a consulta à respectiva comissão de ética. Agora sobre presentes. Nenhum servidor deve direta ou indiretamente pleitear, sugerir ou aceitar presentes de uma fonte proibida em decorrência de cargo, emprego ou função ocupada. Entende-se como presente qualquer bem ou serviço dado gratuitamente, assim como ajuda financeira, empréstimo, gratificação,
prêmio, comissão, promessa de emprego ou favor. Excetuam-se do disposto neste artigo os presentes concedidos em eventos oficiais. Os presentes que por razões econômicas ou diplomáticas não possam ser devolvidos deverão ser incorporados ao patrimônio do órgão. Podem ser aceitos os presentes com valores individuais inferiores a R$ 100 até o limite de R$ 200 em cada ano civil. Gente, isso já caiu em prova. Considera-se fonte proibida qualquer pessoa física ou jurídica que tenha contrato ou pretenda celebrar contrato com o Estado, esteja sujeita à fiscalização ou à regulação pelo órgão em que o servidor atua, tenha interesses que possam ser afetados pelo desempenho ou não das atribuições do servidor. Outro emprego ou trabalho. Excetuando-se as proibições legais e regulamentares, é permitido ao servidor ter outro emprego ou trabalho que não conflite com as atribuições ou com o expediente de trabalho de seu cargo, emprego ou função. Agora nós vamos para o terceiro capítulo, que é sobre gestão da ética. Do Conselho Estadual de Ética. Fica criado o Conselho Estadual de Ética Pública do Estado do Espírito Santo, vinculada ao gabinete do governador de estado, competindo-lhe revisar as normas que dispõem sobre conduta ética na administração pública estadual, elaborar e propor a instituição do Código de Conduta das autoridades no âmbito do Poder Executivo Estadual e expedir resoluções que detalhem ou esclareça pontos previstos no Código de Ética. Instituído o Código de Conduta a que se refere o artigo anterior, competirá ao Conselho Estadual de Ética. Subsidiar o governador do Estado e os secretários na tomada de decisão concernente a atos de autoridade que possam implicar descumprimento das normas do Código de Conduta, receber denúncias sobre atos de autoridade praticados em contrariedade às normas do Código de Conduta e proceder à apuração de sua veracidade, desde que devidamente instruídas e fundamentadas, inclusive com identificação do denunciante. Determinar a realização de diligências que julgar conveniente, ouvir o denunciante quando necessário, comunicar ao denunciante, quando terminado o procedimento, as providências adotadas, submeter ao governador do Estado sugestões de aprimoramento do Código de Conduta, dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas do Código de Conduta e deliberar sobre os casos omissos, dar ampla divulgação ao Código de Conduta, orientar e aconselhar as comissões de ética dos órgãos e entidades, emitir resoluções para detalhar ou esclarecer pontos do Código de Ética, elaborar e aprovar o regimento padrão das comissões de ética, publicar anualmente o relatório de gestão da ética e elaborar o seu regimento interno. Eu não conheço essa banca que vai fazer a prova da FAMES, mas se ela for muito ruim, ela pode pedir alguma coisa sobre as competências do Conselho Estadual de Ética Pública do Estado do Espírito Santo. Continuando. O Conselho de Ética será composto por 7 membros. 7 membros. Se a banca for ruim, ela pode cobrar quantos são os membros do Conselho de Ética, escolhidos e designados pelo governador do Estado, entre brasileiros natos ou naturalizados, de idoneidade moral, reputação ilibada e dotados de notórios conhecimentos da administração pública. A atuação no âmbito do Conselho de Ética não enseja qualquer remuneração para seus membros, e os trabalhos nele desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público, ou seja, você participa do Conselho de Ética, mas não recebe nada por isso. Cabe ao governador designar o presidente com mandato de até 3 anos para o Conselho de Ética. Os membros do Conselho de Ética cumprirão um mandato de 3 anos, podendo ser reconduzidos. 3 anos, podendo ser reconduzidos. O presidente votará somente em casos de empate nas deliberações do Conselho de Ética. Excepcionalmente, nos 3 primeiros anos de vigência do Conselho, o prazo de designação dos seus membros será fixado no decreto. Agora, sobre as comissões de ética.
Os órgãos da administração pública estadual direta, indireta, autárquica e fundacional instituirão uma comissão de ética com as seguintes competências. Aqui estamos falando sobre as competências da comissão de ética. Sim, isso pode cair em prova. Atuar e decidir nos processos referentes à matéria ética. Requerer à autoridade maior do órgão ou entidade a aplicação das penalidades. Promover a manutenção do alto padrão ético. Divulgar este código de ética. Assegurar continuidade, clareza e consistência no propósito da manutenção da ética. Orientar e aconselhar os servidores sobre suas condutas éticas. Elaborar o seu regimento interno, tendo como base o regimento padrão aprovado pelo Conselho Estadual de Ética. As comissões de ética serão integradas por 3 servidores, sendo no mínimo 2 efetivos e respectivos suplentes, não podendo a escolha recair em servidor que tenha sofrido sanção disciplinar ou censura nos últimos 3 anos. Para decorar isso aqui, eu escreveria 3/2/3. Deve-se considerar impedido o membro que tiver cônjuge, companheiros, afins e parentes até segundo grau em processo ético conduzido pela comissão. A atuação no âmbito da comissão de ética não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. Mais uma vez, não recebe. Quem participa da comissão de ética não recebe por isso. Os órgãos da administração pública estadual que não possuírem servidores efetivos poderão compor sua comissão de ética com servidores comissionados. Das censuras. Agora vamos para a parte das censuras, porque eu gosto da censura. A transgressão aos princípios e às normas contidas neste código constituirá infração ética suscetível, conforme a natureza do ato e as circunstâncias de cada caso, as seguintes censuras: censura privada e censura pública. Privada e pública, bem diferente do nosso código de ética aqui anterior. Cadê esse aqui? A imposição das censuras obedecerá à gradação deste artigo, salvo no caso de manifesta gravidade ou reincidência. Na fixação da censura, serão considerados os antecedentes do denunciado, as circunstâncias atenuantes ou agravantes e as consequências do ato praticado ou conduta adotada. A censura privada poderá conter determinação de fazer, não fazer, alterar, modificar ou retratar-se do fato ou conduta praticados, por meios e instrumentos considerados eficazes para atingir os objetivos pretendidos. A aplicação da censura pública deverá ser levada ao conhecimento geral por meio da publicação no Diário Oficial do Estado, identificando claramente o objetivo, o nome do censurado, o órgão ou entidade de lotação do servidor e o motivo da aplicação da censura. Qualquer censura, pública ou privada, deverá ser informada à unidade responsável pela gestão dos recursos humanos, para registro nos assentamentos funcionais, com implicações, quando previsto em lei ou regulamento, nos processos de promoção, bem como nos demais procedimentos próprios da carreira do servidor. Os procedimentos a serem adotados pela Comissão de Ética para apuração de fato ou ato que, em princípio, se apresente contrário à ética, em conformidade com este Código, terão rito sumário, ouvidas apenas as partes interessadas nos termos estabelecidos em regimento próprio. Achei interessante essa parte aqui, que eu já vi numa questão. Poderá a Comissão de Ética, dada eventual gravidade da conduta do servidor ou sua reincidência, encaminhar a sua decisão e respectivo expediente para a Comissão Permanente de Processo Disciplinar do respectivo órgão, se houver, e cumulativamente, se for o caso, a entidade em que, por exercício profissional, o servidor esteja inscrito para as providências disciplinares cabíveis. O retardamento dos procedimentos aqui prescritos implicará comprometimento ético da própria comissão, cabendo à Comissão de Ética do órgão hierarquicamente superior o seu conhecimento e providências. Agora sobre a denúncia. A denúncia, para efeito deste código, compreende a formalização
de informação na qual se alega uma transgressão ao Código de Ética por um servidor ou por servidores de um órgão ou entidade pública. A denúncia deve ser encaminhada à comissão de ética do órgão em que o denunciado atua e deve conter nome dos denunciantes ou os nomes, dos denunciados, prova ou indício de prova da transgressão. Na ausência da comissão de ética, a denúncia deve ser encaminhada para o titular do órgão ou para o Conselho Estadual de Ética. Os procedimentos tramitarão em sigilo até o seu término, só tendo acesso às informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. Agora, as disposições gerais. Para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor público, aí vem aquela parte mega importante, todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estadual, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista ou qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Em cada órgão do Poder Executivo Estadual em que qualquer cidadão houver de tomar posse ou ser investido em função pública, deverá ser prestado, perante a respectiva Comissão de Ética, um compromisso de acatamento e observância das regras estabelecidas por este Código de Ética. Nossa! Eu quis ler esse Código de Ética aqui justamente por ele ser menor e bem diferente, assim, em alguns pontos, com o 1171. Tem algumas diferenças, tem mais conteúdos. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o regimento interno. Eu não vou ler todo o regimento interno, eu só vou ler esse daqui, só esse código de ética que eu quis começar lendo ele todinho, mas as próximas leis, decretos, regimentos, eu só vou falar da parte que realmente importa, tá bom? O resto fica por vocês, a diferença fica por vocês. Eu vou abrir o caminho, mas a diferença de quem vai passar ou não fica com vocês. Esse foi o decreto, cobra mais coisas do que o decreto 1171, que é federal. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar aqui abaixo também. A gente se vê na próxima. Até mais.